Olá, pessoal. Olá, pessoal. Eu não pensei nisso. Quem é que faz a escrita do mito? São dois autores, o Hesíodo e o Homero. O Hesíodo ele vai escrever um poema belíssimo chamado Teogonia, a criação dos deuses. E Homero já vai trabalhar com, uma vez que os deuses já existem, como é que se relacionam esses deuses e os homens. Então ele vai tratar disso em duas obras também muito maravilhosas, fantásticas, chamada A Ilíada e a Odisseia. Então, com o Hesíodo e Homero, nós vamos ter a segunda parte dessa formação, dessa explicação ou desse modo de explicar a natureza, o modo mitológico. A primeira parte, o mito, uma narrativa contada de pai para filho, e uma segunda parte, o registro escrito dessa história que antes era apenas narrada. Muito bem. O Hesíodo, ao contar a história da teogonia, ou a criação dos deuses, ele vai usar alguns elementos. O primeiro grande elemento que vai aparecer é a questão genética. Daí a ideia de gonia, gene ou gene. Quando a gente fala em genética, você tem que lembrar de sangue, você tem que lembrar de esperma, você tem que lembrar de herança genética, você tem que lembrar de briga entre irmãos, você tem que lembrar em briga entre pai e filho. Tudo isso está presente na teogonia. Então, o Hesíodo ele está pegando aquela história que antes era narrada e dando a ela um caráter lógico. Então, ele vai dizer assim, no começo havia apenas o caos. O que é o caos? O caos é uma desordem primordial, onde tudo vai acontecer. Então, o caos é o lugar onde o universo vai ser criado. Nesse caos vai surgir a primeira força divina, Gaia, uma terra, um platô, que vai separar esse caos em duas regiões, acima e abaixo da terra. No segundo movimento, a terra se separa de si mesma, criando sobre ela um segundo ser, que vai ser o céu, nome grego Uranós. Então, Gaia e Uranós, terra e céu, formarão o primeiro casal divino. Então, são os filhos de Gaia e Uranós, os filhos de terra e céu, que irão formar o universo. Então, eles terão três tipos de filhos. Os primeiros são perfeitos, são lindos, são maravilhosos, são chamados de titãs. Então são 8 titãs primordiais que terão como função o povoamento do universo. Uma segunda geração de filhos, chamados de ciclopes, já não são iguais aos primeiros. Os primeiros são lindos, perfeitos, inteligentes. Os segundos, os ciclopes, só têm um olho, não têm pescoço, eles não olham para trás, não têm inteligência. E a terceira geração de filho de Gaia e Uranós é pior ainda. É uma monstruosidade chamada Hecatônquiros. 50 braços, 50 pares de braços, 50 pares de pernas, 50 cabeças. O que Hesíodo está tentando nos explicar? Ele está tentando nos explicar que se você continuar gerando filhos dentro de uma mesma variabilidade genética, vai haver uma degeneração. Então, os primeiros são perfeitos, os segundos nem tanto, o terceiro piorou. Se a gente trouxer isso para a biologia, você vai aprender com Mendel, que o Mendel determinou 3 características genéticas, né? Vocês aprendem como azão, que seriam os titãs, azão-azinho, que seriam os ciclopes, e azinho-azinho, que seriam os hecatônquiros. Então veja como os gregos são inteligentes. Nós temos já dentro da mitologia grega um componente genético que só vai aparecer no século XIX com o trabalho de Mendel. Então, gente, é para tirar o chapéu para esses caras. Não é à toa que a gente até hoje ainda estuda os gregos. Então a primeira geração divina, Gaia e Uranós, terão 3 componentes de filhos, os titãs, os ciclopes e os hecatônquiros. Beleza, então muito obrigado por ter assistido o meu vídeo e espero você no nosso canal 8 aqui, né? Olha aqui o site aqui embaixo, ó, dá uma olhadinha aqui nele. Lembre-se sempre de marcar lá joinha para que a gente continue sabendo que você está gostando do nosso trabalho. Um beijão para você, tá?